De novo nós aqui para discutirmos hoje um assunto particularmente importante para mim. É a avaliação dos alunos portadores de paralisia cerebral, um desafio a ser vencido pela educação inclusiva. Por que digo a vocês que é muito importante esse tema para mim? Porque dentro do grupo do qual coordenei o módulo de educação inclusiva, nós temos uma professora mestra em educação, colaboradora deste módulo. É isto que nos dá a certeza e a crença de que precisamos conhecer bem quem são os portadores de necessidades educativas especiais para que tenhamos possibilidade de criar condições do progresso destes indivíduos. A professora é um exemplo disso. A professora é um exemplo de esforço, é estímulo para todos aqueles que acreditam ser possível tornar o mundo dessas crianças um mundo bem melhor. E dentro desta perspectiva é que nós temos que ter muita clareza que não é fácil nós avaliarmos um aluno portador de paralisia cerebral. Somente com a ajuda de um terapeuta específico é possível caminharmos juntos em prol dessas oportunidades que tanto tenho dito a vocês. É muito importante que neste momento o professor que tenha uma criança com esta necessidade procure a sua Secretaria de Educação, procure as pessoas responsáveis pela educação especial para receber um professor itinerante capaz de ajudá-la, não só a avaliar, mas principalmente a organizar atividades. Porque avaliar é consequência de um desempenho, de um desenvolvimento. E aí, somente com os tratamentos adequados na área clínica, essa criança terá a possibilidade de se desenvolver. A criança portadora de paralisia cerebral recebe na escola a possibilidade da sua integração, da sua interação com o meio. No entanto, ela vai necessitar de cuidados específicos da terapia, de fonoaudiólogos, de psicólogos, de pessoas que ajudem a ela na parte motora, porque dificilmente uma criança que é portadora desta anomalia deixa de ter outros complicadores. Vamos, então, ver como é que se define, qual é a conceituação de um aluno portador de paralisia cerebral, para que, reconhecendo, os limites e conhecendo as possibilidades, nós possamos, juntos com esse professor itinerante, elaborar um programa educacional bastante interessante para o desenvolvimento desta criança. Deficiência motora causada por uma lesão no cérebro. Problema irreversível, não progressivo, que altera a coordenação motora, o equilíbrio e ou a fala. Se nós temos clareza que esta criança que nasce com esta deficiência, é preciso que tenhamos condições estruturais de atendê-la. Não basta, querermos que ela frequente a nossa sala de aula sem que tenhamos cuidados em adaptar o ambiente para que ela possa se sentir satisfeita. Porque uma criança que tenha, além da paralisia, que normalmente acompanha outros distúrbios de epilepsia, de gastroenterologia, então são crianças que precisam normalmente de uma cadeira de rodas para se locomover, e é lógico que a sala dela não pode ser em sala que precise subir degraus. Não pode ser em locais que tenha cerceamento de cadeiras, cadeiras fixas, presas no chão. Então, quer dizer, é todo um cuidado de ambiente que nós precisamos ter para que a criança possa frequentar a escola. Retarda ou impossibilita o desenvolvimento da criança.
não preciso justificar, né? Eu já apresentei várias causas desta impossibilidade. Pode ou não vir acompanhada de deficiência mental ou sensorial. O que quer dizer isso? É que necessariamente uma criança com paralisia cerebral não é deficiente mental em potencial. Ela pode ou não apresentar essa deficiência. Ao não apresentar a deficiência, ela é uma criança que tem estas disfunções de coordenação, de epilepsia, de coordenação, mas conserva a inteligência. E quando a gente diz que a inteligência é preservada, ela é capaz de galgar todos os campos que a escola lhe passar. Ela terá dificuldades motoras, ela terá dificuldades de respostas por causa da fala, por causa da escrita, mas ela terá condições de raciocinar. E ao raciocinar e usar a sua mente, usar a sua lógica, ela é capaz de construir o código linguístico e ela é capaz de construir a oralidade. São exercícios que a fono, que os terapeutas vão lhe processar a fim de que ela consiga avançar nessas condições deficientes. Esse distúrbio é associado à função cerebral e deficiência mental ou à inteligência preservada. É uma má atenção que nós devemos ter, porque já vimos em aula passada que nós não somos clínicos. Hoje, os terapeutas responsáveis pela criança é que devem nos indicar se ela tem uma deficiência mental ou se ela tem a inteligência preservada. Não nos compete e não temos que ter a preocupação de descobrir isso. Para isso, há a equipe médica que atende essa criança desde o seu nascimento. Porque se é uma questão que já nasce, que já aparece, né, logo após o parto, significa que ela começa a ter atendimento no momento da descoberta. Ora, o que é que nós, professores, precisamos? É ter a clareza de que essas coisas podem estar acompanhadas ou não e que nós comecemos a galgar esses caminhos capazes de oportunizar crescimento. Tenho sempre afirmado aqui que a nossa inclusão, que o nosso processo que visa satisfazer a criança nas suas possibilidades sociais é de responsabilidade educacional. E para isso é que nós precisamos conhecer os limites e os contornos possíveis de desenvolvimento da criança. Porque é lógico que você não pode ter um planejamento abstrato, ninguém sabe para quem, né? O planejamento ele tem que ser adequado. O planejamento precisa ter uma objetividade. Você não vai para lá para falar de nada ou para passar o tempo com aquelas crianças. A responsabilidade que nós temos é de formar para a cidadania e eu costumo dizer que é contribuir efetivamente para esta cidadania. Porque as regras de respeito, as regras de solidariedade, as regras de justiça se constroem no cotidiano da ação educacional. É nesta relação intrínseca, né? Professor, aluno, 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 que se estabelecem as normas de conduta, as normas sociais, para que ele possa interagir com o meio de forma bastante consciente. Já vimos que a aula sobre limites, a aula que nós vimos a questão de não utilização adequada das possibilidades do indivíduo, elas acarretam consequências desagradáveis, ou contra a própria sociedade, ou contra o próprio indivíduo, que, não desenvolvendo-se, acaba se utilizando do que nós costumeiramente chamamos de vida vegetativa. Ele não interage,
ele se fecha, feito um bichinho nele mesmo. Eu acho que não é isso que nós, escola, que nós, professores, pretendemos trazer à sociedade brasileira. É certo que precisamos também ter adaptações para receber essa criança na escola. Não é em qualquer espaço que uma criança portadora de paralisia cerebral pode estar inserida. Os ajustes e adaptações necessárias ao aluno portador de paralisia cerebral. Vejamos agora os recursos disponíveis para essa ação. Utilização de recursos ergonômicos. Esses recursos, na verdade, precisam ser adaptáveis à necessidade dos portadores de paralisia cerebral. No início agora de nossa aula, nós vimos que normalmente um aluno portador desta anomalia, ele traz como consequência dificuldades motoras. E as dificuldades motoras, com certeza, o levam a uma cadeira de rodas. Ora, como é possível uma pessoa se locomover em cadeira de rodas com escada, degraus? A escola tem que estar preparada com esses acessos para que haja livre trânsito da cadeira de rodas. Assim como deve se preocupar em colocar aqueles pisos antiderrapantes, porque também a criança pode ainda não estar com uma cadeira de roda, mas com certeza vai estar com aqueles apoios que são muitas vezes escorregadios. As pontas têm uma borracha que nem sempre seguram no chão, que se torna liso. Eles precisam estar bem protegidos para que evite tombos que os tragam constrangimento e o deixe marginalizado dentro da própria sala. Sabemos que é difícil uma criança acabar não sorrindo e nem brincando com o outro quando este cai. Portanto, nós devemos evitar que crianças portadoras de necessidades educativas especiais sofram qualquer constrangimento no seu agrupamento social, porque o objetivo primeiro é integrá-los socialmente. Vamos ver outro recurso? São sistemas aumentativos e alternativos de comunicação, porque dependendo do que esteja a área afetada, ele vai precisar de que as letras sejam aumentadas, de que o som da voz do professor também esteja numa escala mais alta para que ele escute perfeitamente. Pranchas portáteis de comunicação. E aí, colegas, nós começamos a sofisticar, porque uma prancha eletrônica não é muito barata. Se a família ainda tem uma determinadas condições sociais, com certeza ela vai fazer de tudo para que seu filho tenha os recursos mais modernos. Mas nem sempre a gente tem a facilidade da prancha eletrônica. Ela é cara, porque ela fica do tamanho de um computador, de uma calculadora. Ela é toda eletrônica mesmo, como diz o nome, porque ela tem aquele tal cristal líquido, e a criança faz só a digitação e tem a aula pronta dentro de um arquivo que substitui, inclusive, uma prateleira com estante. No futuro, essas pranchas eletrônicas derrubarão arquivos de papel, arquivos de livro. Ficará tudo dentro desta prancha. E temos também a prancha que não é eletrônica, ela só é de comunicação. Ela é do tamanho de um caixote, ela tem 4 buracos, fundos. Nesses buracos você tem o sistema Braille registrado, se coloca uma folha dentro da prancha, prende-se e conforme a fala, a criança que conhece a leitura Braille vai apertando e vai marcando o papel. Ao final do uso do papel,
ao virar, está todo o trabalho já escrito, porque são recursos para quem tenha deficiências nas coordenações, quer motoras superiores, quer motoras inferiores, porque não tem o ajuste do corpo, né, para a utilização de uma escrita adequada. Inclusive, um cuidado que a gente tem que ter é que na hora que a criança se senta, a possibilidade dele estar com o corpo erecto, porque normalmente com essa falta de coordenação, o corpo amolece e se nós não cuidarmos, ele é capaz até de cair da cadeira onde está sentado. Há, inclusive, também alças protetoras dos braços para que elas fiquem imóveis em cima de uma determinada superfície lisa, em que ele possa, inclusive, fazer a digitação com mais facilidade. Computadores pessoais, que são os laptops personalizados, porque se ele tem alguma deficiência, ele vai precisar ter esse teclado estendido, o que significa que eles são alterados, eles são para cima, porque se ele não tem muita coordenação, as letras precisam estar mais separadas para que no dedilhar, né, ele não incomode uma tecla da outra. Então, o computador pessoal também é um recurso caro, não é um recurso barato, mas eu estou oportunizando que vocês saibam que existe no mercado possibilidade. E aí dependerá sempre da criação do grupo, né, de professores daquela unidade escolar, com a sua comunidade, com o seu sistema de ensino público ou privado, buscando formas de angariar fundos, né, para que vá equipando a escola com essa necessidade básica, porque são recursos que facilitam em muito, não só a aprendizagem, mas o trabalho do próprio professor. A variedade de símbolos, desde miniaturas pequenas até pictogramas, você pode ir fazendo com eles, né, suportes a nível de placas, a nível de objetos, a fim de que ele vá se identificando com a linguagem, com o código que se estabelece como comunicação, e a criança, aos poucos, como já disse, com a ajuda do terapeuta, do fono, ou do psicólogo, ou do psiquiatra, haja lá a comunidade que ele esteja clinicamente inserido, para lhe dar suporte, eu quero afirmar aqui que ele até consegue balbuciar palavras totalmente legíveis e entendíveis. É muito interessante poder acompanhar esta criança que chega a nós, muitas vezes sem grandes condições, e nós, muitas vezes, sem esperança de que ele possa efetivamente progredir. Eu estou trazendo uma palavra de que é possível a progressão. E nós precisamos acreditar que somos importantes e muito importantes na vida desta criança. Um outro recurso são os gravadores, porque com a era do computador, dos laptops, das pranchas eletrônicas, com certeza os gravadores ficaram com preço bastante acessível. Então é muito mais fácil hoje, né, nós podermos adquirir um gravador do que colocar computador, prancha eletrônica, laptop e outros que com certeza estarão vindo para substituir esses atuais. Os gravadores servem para facilitar. Se não tivermos outro recurso, a criança grava a fala do professor, né? Grava a aula e em casa, com calma, com ajuda, com certeza, de familiares ou de terapeutas, vai processar aquela aula de uma outra forma, a fim de que ele faça as considerações necessárias ao seu desenvolvimento, ou seja, responda às questões que lhes foram perguntadas. E, por último, recurso que vamos indicar aqui
é a máquina de escrever elétrica. Se os gravadores já estão obsoletos, as máquinas de escrever elétrica também estão obsoletas. E aí eu vou até dizer para vocês que há firmas que, como têm necessidade de trabalhar com tecnologia de ponta, eles fazem doação desse material. É só vocês procurarem, junto à comunidade de vocês, como vocês entram em contato com essas firmas e façam a solicitação, mostrando a importância desse material para as crianças que vocês têm de necessidades educativas especiais. Eu tenho tido assim, alguma experiência nesse campo e não tenho visto os empresários e as firmas se colocarem contrários, não. É um recurso, é uma tentativa, até porque eles com certeza estarão todos com computadores e não mais com máquinas elétricas. Eu digo elétrica porque a outra é muito dura. Eles não têm uma articulação tão feliz que lhes permita bater na máquina que não seja elétrica. Então, é esse o cuidado. Senão a gente pensa, se bate na elétrica, bate na outra. Não, porque a outra ele precisa fazer força. E na elétrica ele precisa apenas tocar. Estamos dito? Então vamos dar um pequeno intervalo. Vamos voltar ao nosso assunto central. Avaliando o aluno com paralisia cerebral. Chegamos ao ponto de falarmos da coisa mais importante para nós profissionais da educação, regentes de turma. Sei da dificuldade de cada um de nós que tem uma turma com um aluno portador de necessidade educativa especial. Falo da dificuldade porque nem sempre temos uma escola organizada para receber esta criança. Sei que muitas vezes não temos nem o mínimo de formação adequada para trabalhar com estas crianças, que nos chegam, que acabam nos sendo impostas, sem nenhuma avaliação prévia, sem nenhum contato que me dê segurança de execução da minha tarefa. Foi pensando nisso que nós hoje vamos discutir com vocês um pouquinho o que pensam nossos colegas que têm em turma alunos com paralisia cerebral, e nós vamos ver que, dependendo de como é a sua formação, de como é o seu entendimento profissional e como é que ele tem ou não suporte na escola, ele vai emitir um juízo de valor. E é sobre isso que nós vamos parar para analisar o que é que os nossos colegas que estão com esses alunos pensam, até porque você pode se identificar com um ou com outro depoimento. E isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque vai ajudar a reflexão que necessária a nossas mudanças em busca de um trabalho que seja efetivo, que promova verdadeiramente a inclusão. Inclusive, um dia desses aí, ao ver um jornal de TV, foi mostrada imagens de escolas que estão fazendo todo o esforço para implantar esse processo de inclusão, para que ele saia do papel, para que ele seja efetivamente possível de tornar a nossa sociedade mais justa, mais igualitária e mais solidária. E esse trabalho é um trabalho coletivo, ele não é um trabalho individual. Ele é um trabalho em que a escola tem que estar organizada. E o depoimento, inclusive, bastante sensível, é que a mãe de uma criança com paralisia cerebral chegou a declarar, antes da minha filha vir para essa escola,
ela não tinha uma definição de personalidade. Era eu que estimulava e eu que resolvia a roupa que ela vestia, o cabelo como era penteado. E após essa relação dela na escola, essa aceitação, essa interação, ela passou a construir a sua personalidade e hoje ela já se coloca como cidadã, porque ela já diz o que deseja, ela já diz o que ela percebe, ela já diz o que quer andar, o que quer comer. E vocês acham que isso é pouco para uma criança de paralisia cerebral? Não. Isso é o trabalho educacional de uma escola que se compromete em fazer um processo de inclusão verdadeiro. Então vamos analisar o depoimento de algum dos nossos colegas e vamos refletir em cima das suas falas. A minha avaliação para esses alunos, ela tem que ser diferente. Então, o que conta é a atuação dele dentro da sala de aula, se ele participa, se ele faz os trabalhos. Porque eles têm condições de fazer, de uma forma mais lenta, mas tem. Se ele faz o trabalho, se ele atinge o objetivo, então valeu. Não precisa de prova, de teste para avaliá-lo, é mais no dia a dia. É lógico que a avaliação é diferente dos outros alunos, mas não existe dificuldade. Eu vejo eles com uma outra visão e eu procuro avaliar eles de uma outra maneira. Eu vejo mais neles a força de vontade que eles têm para realizar uma tarefa, a integração deles, a participação, porque de uma certa maneira eles participam também. O que nós vimos com esses depoimentos? Que as pessoas entendem que tem uma criança diferente, que logicamente lhe responderá de forma diferente. E quando eu digo diferente, é porque foge ao chamado padrão de normalidade que nós temos. Mas responde, mas executa, mas cumpre com as suas obrigações. Ora, colegas, o que é que nós queremos com o sistema de avaliação? É a produção daquela criança? Nós não dissemos que elas têm limite no início do nosso trabalho de hoje? Nós não dissemos que, com certeza, com o apoio terapêutico de fisioterapeutas, o assunto educacional desenvolve? Então, nós não vamos querer cobrar padrões de normalidade em situações anormais. Se ela executa, se ela te oferece respostas dentro da sua capacidade estabelecida, dentro do seu processo de comunicação efetivo, você tem condições de fazer uma avaliação bastante adequada. É verdade. Esses profissionais veio como uma avaliação diferente e como seria bom se nenhum professor ficasse preso a uma avaliação por testes, que pudessem todos os alunos serem avaliados pelo que produzem. Quem sabe não estaríamos eliminando alguns problemas hoje do cotidiano escolar. Vejamos mais uns depoimentos. Eu não faço avaliação dela, não tem como. Até porque não é nenhum professor que faz avaliação. É uma pessoa que vem exclusivamente para fazer avaliação de todas as disciplinas. Eu já tive conversando com essa professora que vem fazer essa avaliação, que faz o acompanhamento dela. Nós tentamos chegar a alguma conclusão, mas não conseguimos chegar a conclusão nenhuma. Todas as dificuldades. Primeiro que eu não conheço o tipo de doença. Não sei o que eu faço para ele, como é que eu vou avaliar esse aluno. Não, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu finjo que não vejo, entendeu? Esse aluno, eu aprovo ele sem avaliar. Já que o colégio botou ele aqui e diz que eu tenho, então eu vou aprovando. Mas eu não medi esse aluno, eu não tenho como medir. É verdade, não é para medir. Ela não tem nada que medir. Avaliar não é sinônimo de medir. O que nós presenciamos com estas falas é o despreparo do professor em lidar com a questão. Ela também não precisa conhecer a doença. Já disse, não somos médicos, não somos clínicos, não somos terapeutas, não somos fisioterapeutas, não somos psicólogos e outros que a área médica tem para tratar dessa questão. O que nós precisamos saber, e é o que eu tenho enfatizado com vocês, são contornos,
são limites do comportamento de uma criança que apresenta paralisia cerebral. Porque eu também sei o que posso esperar do seu desenvolvimento. Porque quem vai me dizer qual é o seu limite é o terapeuta que trata dela. É ela, inclusive, que vai me dizer se ela tem uma deficiência mental, e aí nós vamos ver em aula específica como se trabalha com deficiente mental, ou se ela tem inteligência preservada. Já disse que temos o direito de recorrer a uma pessoa que é chamada professora itinerante, que é especializada na área de paralisia cerebral, que conhece recursos, que conhece bem como desenvolver um trabalho para dar o suporte. Já disse que não é um trabalho individual, não é um trabalho solitário. Este é um trabalho coletivo. Aliás, em educação, hoje, falando-se de inclusão, só pode-se pensar em coletivo. Não há possibilidade de querer resolver as questões por si própria, porque não seremos capazes. E isso, com certeza, estará trazendo frustração profissional a quem continuar com esse pé fincado na impossibilidade. Porque temos clareza e temos coisas concretas, temos fatos marcantes que nos mostram que é possível trabalharmos com a inclusão. Finalizando a conversa, temos que ter muito respeito pela nossa profissão. Temos que ser muito responsáveis pela carreira que abraçamos. Não há mais possibilidade de fazermos um trabalho pedagógico que não seja coerente com a necessidade que está posta em sala de aula. Trabalhar com seriedade é trabalhar em benefício daqueles que estão à nossa frente. Este é o nosso compromisso, esta é a nossa responsabilidade. E o trabalho de inclusão não é incluir apenas uns alunos. Nós, profissionais, temos que nos sentir incluídos neste trabalho. Ele é seu, ele é meu, ele é de todos nós que um dia optamos pelo trabalho no magistério. E assim sendo, vamos chamar nossas dicas de estudos para facilitar essa discussão entre vocês. Como dica de estudo, eu acho muito importante que todos nós que temos experiência no magistério, que temos alunos com problemas, quer por anomalias, quer por dificuldades de aprendizagem, temos tido oportunidade de discutir essas questões neste método, neste módulo, nesta telesala. Assim sendo, neste momento, levante os questionamentos dessa aula, registre e discuta com seus colegas. Assim como analise, em cima dos dois depoimentos que vimos aqui, os que acham que não há problema e aqueles que ainda se sentem incapazes, façam a discussão que com certeza acharão brechas e caminhos possíveis de promover a inclusão. Quero aproveitar a oportunidade de mais uma vez agradecer de estar aqui com vocês, esperando que possamos estar juntos, incluídos neste processo de inclusão. Na aula de hoje, estudamos a avaliação de alunos portadores de paralisia cerebral. Observamos algumas definições. Uma lesão irreversível, mas se com inteligência preservada, todo trabalho educacional é possível. Estudamos ajustes e adaptações para o trabalho com estes alunos. E vimos da importância da organização da escola, promovendo a acessibilidade aos portadores de paralisia cerebral, assim como recursos que podem ser utilizados na melhoria do desempenho profissional
e do aluno. E analisamos as experiências de professores na avaliação de alunos com esta especificidade. Isso significa que ainda não temos um magistério pensando igual aos que já avançaram e promove um trabalho com muito mais segurança. E há ainda os que estão se sentindo pressionados, empurrados, sem buscar alternativa. É hora de acordarmos e é hora de nos juntarmos, pois nós somos uma só categoria. Até a próxima aula.